Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, cardiologista, e hoje a gente vai falar sobre coração crescido. Quais são os principais sintomas do coração crescido, né? Eu atendi um paciente que ele estava ontem muito inchado, né? Com as pernas inchadas, com a barriga muito alta, né? Ele se cansava muito. E aí, nessa hora que eu atendi ele, a primeira pergunta que eu pensei, esse paciente deve ter uma doença chamada insuficiência cardíaca. Então, gente, o que é insuficiência cardíaca? É quando o coração ele cresce, ele aumenta o tamanho e ele não tem força para bombear o sangue direito. Então ele não bombeia o sangue para as pernas, não bombeia o sangue para a cabeça. E o sangue que ele não consegue bombear fica represado, né? Fica represado no pulmão, então o paciente fica com muito cansado. Ele anda um pouquinho e ele fica muito ofegante. Quando ele se deita, o sangue das pernas sobe para o pulmão, ele parece que está morrendo afogado, ele tem que se sentar muito rápido, né? A gente chama isso de ortopneia. Então, o coração crescido, ele causa uns sintomas clássicos que a gente diz. É um cansaço quando faz esforço físico. É uma falta de ar, um cansaço quando ele se deita, com a sensação de estar afogado. Ele acorda à noite como se estivesse morrendo sem falta de ar, que a gente chama isso de dispneia paroxística noturna, né? E além disso, ele fica com a barriga cheia, às vezes cria até água na barriga. O lado direito da barriga, que é o fígado, né? Fica aqui na região do fígado, fica dolorido, inflamado, fígado muito dolorido, né? É uma hepatomegalia. E além disso, as perninhas desse paciente ficam muito inchadas. Então aí a gente tem o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Doutor Lima, vem outra pergunta. E por que o coração fica crescido? Por que esse paciente desenvolve insuficiência cardíaca? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque hoje, a gente sabendo a causa, a gente pode melhorar essa insuficiência cardíaca. Então, já a principal causa no mundo de insuficiência cardíaca é a doença arterial coronariana. O que é isso, gente? É a veia entupida. Então, é importante a gente cuidar dos fatores de risco que entopem a veia, como pressão, diabetes, colesterol, cigarro, obesidade, tabagismo, sedentarismo, até a própria genética. E a gente cuidando desses fatores de risco, evita que o coração cresça. Mas existem outras causas do coração crescido, como além da veia entupida, existe a pressão alta, existe a doença de Chagas, aquela doença do barbeiro. Existe as bebidas alcoólicas, a pessoa bebe muito, então o teor hoje alcoólico é muito comum, que é a miocardiopatia alcoólica. E no nosso meio também é muito comum ainda a febre reumática. Então detectar se o paciente tem um sopro, se ele já tem alguma arritmia também é muito importante. Doutor Lima, qual é hoje o principal exame para dizer se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não? O principal exame é o ecocardiograma. Então, o ecocardiograma é um ultrassom do coração, principalmente quando a gente utiliza uma ferramenta chamada Strain. Então, o eco com Strain, ele hoje é um dos exames de escolha para avaliar a insuficiência cardíaca. Então, a gente consegue ver o tamanho, ver a força do coração, ver as válvulas, se tem sopro, né? Consegue definir se existe aneurisma de aorta e até justificar algumas características desse coração crescido. Se ele tem sinais de veia entupida, se é uma miocardiopatia isquêmica, se tem uma área específica de aneurisma apical, que pode ser uma doença de Chagas. Então o eco é um exame de escolha simples, rápido, barato, de baixo custo e que ajuda demais no diagnóstico da insuficiência cardíaca, que é o coração crescido. E aí o médico vai poder ajustar o seu remedinho, tá certo? Pois um abraço a todos, fiquem com Deus.